forte, que era, né, muito atuante aqui no Brasil, na questão de construção de igualdade racial a partir do ensino superior, e era uma bolsa de permanência. O que é matemática? Né? E aí, depois de muita discussão, se chegou à conclusão que a matemática são as soluções lógicas que os povos dão aos desafios que estão colocados no seu cotidiano. Se cada povo constrói soluções lógicas aos desafios do seu cotidiano, não existe só uma matemática, porque não existe só um desafio. Não existe só um povo, não existe um só contexto. Então, toda a matemática nessa perspectiva é étnica, porque ela parte de desafios localizados, culturais, que é o que importa para um contexto não importa para o outro. Mas o que a gente aprendeu na escola? Que a matemática é universal. O que a gente aprendeu sobre música? Que a música é uma linguagem universal. Não existe universal quando a gente está falando de seres humanos, a não ser que a gente esteja falando de questões muito básicas, de reflexos, por exemplo. Né? No mais, é tudo construção. É tudo o que a gente faz com os desafios que estão colocados no cotidiano. 23 anos. E nunca tinha feito uma discussão sobre relações raciais. Era ingênua, digamos assim. E aí, nessa bolsa da Fundação Ford, é que eu começo, né, a me forjar como uma mulher preta, militante, acadêmica. Então, tem uns 18 anos aí que eu pesquiso relações raciais. Os traços que a gente observa nas pessoas, eles são, na verdade, a manifestação externa de algo que é interno, que é algo que tem a ver com as capacidades, com o comportamento, com a inteligência das pessoas. Então, quanto mais escura a pessoa, menos ela é na ordem desses atributos sociais que eu fui listando aqui. Quanto mais clara a pessoa, mais próxima desses atributos, mais inteligente, um comportamento mais moral, mais inventiva, mais evoluída essa pessoa é. A gente não tivesse cores diferentes, mas sim alturas diferentes. Então, todos os europeus têm de 1,80 m para cima e todos os africanos têm de 1,60 m para baixo. O grande dado para se criar clivagens raciais seria a altura. Né? A cor da pele é tão observável quanto qualquer outro traço do nosso corpo. Né? A gente só aprende a olhar para a cor da pele da maneira como a gente olha porque ela foi pensada, ela foi eleita como um marcador racial. Pesquisa sobre raça. Né? Então, a biologia evoluiu, a gente já tem uma ciência que a gente pode chamar de genética. O que no corpo humano explica essa divisão? E aí se fazem inúmeros estudos, até hoje tem estudos sobre isso, e não se encontra nenhuma evidência genética da existência de raça. Então, a hierarquização dos grupos raciais, então a gente não tem racismo, justamente porque somos mestiços, somos essa raça de vira-latas, como algumas pessoas até gostam de mencionar, a gente não teria um conflito entre negros e brancos. Esse vai ser o discurso oficial da ditadura. E para essa sala, e olhando para o organograma do Quilceu, a gente vê no topo da pirâmide e, consequentemente, das pessoas que são mais bem remuneradas, brancos, homens, como a Ana mostrou ali nos números. Né? Em número e também o maior percentual de pessoas negras, a gente tem a área de operação, que é a área menos remunerada da empresa. Né? Então, essa foto e o nosso quadro atual da Quilceu demonstram o que temos na sociedade. E a gente conseguir criar essas oportunidades pode ajudar a gente um pouco a, não com a pretensão de resolver o problema da desigualdade no país, mas de como que a gente coloca um pouco de pílula nisso, né? E como que a gente ajuda um pouco essa questão. Que é o aumento do número de pessoas que se classificam como pretas e pardas e a diminuição do número de pessoas que se classificam como brancas. Esses grupos no Brasil, quando eu olho o acesso a bens, serviços e direitos sociais, educação, saneamento básico, carteira de trabalho assinado, enfim, ele vai pegar uma série de dados. Esses dois grupos que ele contrapõe, ele vai chamar de brancos e não brancos. Né? Quando você olha para os dados dessas duas populações, desses dois grupos, você vê um abismo social, você vê dois Brasis, que é o que a gente ouviu ali no final da década de 90, começo dos 2000, era muito comum a gente ouvir a expressão, você tem dois Brasis, um branco mais rico e um não branco mais pobre. Uma coisa são os europeus. Quando eles fazem isso, eles estão se contrapondo a esses povos. Então, vocês são negros e eu sou branco.
Quando o europeu diz eu sou branco, não é uma mera descrição da tonalidade de pele que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma construção do que significa ser branco nesse contexto de desigualdade, de assimetria. Né? Eu sou branco e estou subjugando o seu grupo porque vocês são inferiores. Então, é essa identidade poderosa que diz aos outros quem eles são ou deveriam ser, ao mesmo tempo em que se toma como superior. Ao se tomar como superior, vocês percebem que não há como eu colocar como equivalentes para a branquitude. Então tá, eu sou negro sim, lá pela década de 60. Né? Eu sou negro sim, mas não esse negro que você está dizendo. Então você vai ter movimento como Black's Beautiful, Black Power, o próprio movimento negro brasileiro, que vão tentar reconstruir essa pertença racial negra a partir de marcadores positivos e não daqueles marcadores que o racismo estava dizendo a eles quem são. Né? Seu cabelo é ruim, seu nariz é feio, sua boca é muito grande. Você vai reconstruir, inclusive, dentro desses movimentos, todo um senso estético de pôr o cabelo para cima, de ok, não vou operar o nariz, né? Vou passar o batom vermelho para realçar o tamanho da minha boca. Então, você vai invertendo aquilo que o racismo disse que você era, e aí sim você vai construindo negritude. É a resposta à opressão, percebe? É uma identidade que é construída para se contrapor ao racismo. A branquitude já não. A branquitude e o racismo, elas estão intimamente ligadas. Sem uma ideia de superioridade de um grupo racial, não há racismo. Porque o cerne do racismo é a hierarquização entre os grupos raciais. O conhecimento arquitetônico quase que ultraplanetário, quase que alienígena, europeia, a gente consegue. Né? Quem consegue citar o nome de uma africana? Então percebam, a nossa escolarização ela é calcada numa perspectiva branca. E quando a gente começa a tensionar essa perspectiva branca, sempre alguém levanta a mão e fala, lá vem você. Esse conteúdo eu já falei para você que é no dia 20 de novembro. Não pode ser tratado agora. Né? Pessoas brancas querem que ela seja norma ou não querem. Para que ela deixe de ser a norma, é preciso um projeto amplo de mudança nas lentes com as quais a gente percebe o mundo. Uma mudança de percepção cultural. É desse jeito. A gente aprendeu que um cabelo é mais bonito que o outro, sendo que é só cabelo, tem gente que nem tem. E a gente aprendeu que um olho é mais bonito que o outro, é só olho, se ele reflete lá a luz que bateu, o cérebro inverte, se enxergou, beleza. Por que esse é melhor que aquele? A nossa geração e as que vieram antes de nós, aprendeu a hierarquizar absolutamente tudo, até animal de estimação, tudo. Né? E a esperança é que se a gente conseguir educar as novas gerações para que elas vejam diferentes, a gente talvez nem tenha esses momentos mais de conversar sobre racismo, porque não vai fazer mais sentido. É óbvio que é um projeto, né? Que não é amanhã que a gente vai resolver. Mas acho que a gente está indo num caminho bom. A gente está se permitindo discutir. É muito tranquila. Por isso que a gente tem uma aposta muito na educação de base. O problema é que não dá para a gente esperar muito. Né? Então, os embates, eles vão acontecendo justamente porque a gente tem urgência. Né? Há muito tempo a gente está cozinhando o galo do sexismo, do machismo, do racismo, dos ismos todos. Né? Então, as pessoas sofrem porque tem que sofrer mesmo, né? Minha sobrinha tem uma tatuagem aqui que é fogo nos racistas. Eu falo, mas menina, como é que você vai sair com essa tatuagem no ônibus, né? E ela diz, não tia, ela tem 20 anos, não dá mais para esperar, né? Então, a gente tem muita paciência com as mães, a minha mãe também é super machista, né? Então, mas uma hora o tapa vem de fora. Eu lembrei da Ana falando, que eu falo, Ana, tu é uma figura. Ela fala, nossa, eu levo cada tapa todo dia, mas o tapa uma hora chega, né? Às vezes chega no almoço de família, como você falou aqui, às vezes chega de um processo mais dolorido, de uma exposição, de um cancelamento mesmo, nas mídias, nas redes sociais, como a gente tem visto ultimamente. O que eu posso dizer, e tem um problema nessa tensão, que é o de reduzir o racismo à sua dimensão individual, às suas manifestações individuais. Enquanto eu estou centrando fogo naquela que jogou a banana para a aranha, não que ela não mereça que centre fogo nela, às vezes a gente vai esquecendo das outras faces do racismo.
especialmente a institucional e a estrutural, né? Como é que a gente vai lidando com essas outras faces, tanto do racismo quanto da branquitude. O problema é como a gente estrutura o preconceito para desigualar oportunidades. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Ele está acorrentado a uma cadeia muito maior de eventos que a gente chama de racismo. Então, o que diferencia o racismo, o sexismo, a homofobia de preconceitos, né, cotidianos, desses que estão ligados ao nosso senso de autopreservação? É que esse preconceito, ele está linkado e estruturando culturalmente desigualdades. E aí, se a gente puder listar que preconceitos são esses, eu diria pelo menos aí uns 5, né? A gente tem a questão da idade, principalmente nas clivagens para o idoso e para a criança. Então, a gente tem muita criança apanhando porque o adulto acha que é assim que se educa. Então, ela está perdendo um direito por conta de um pré-julgamento desse adulto. Você tem a questão da renda, né, classe social, que é óbvia. Você tem a questão do sexo, né, que dá origem a sistemas de opressão de gênero. Você tem a questão da raça, eu já falei 4. No eixo sul-sudeste, a gente tem uma questão regional muito forte também. Se você tem um sotaque que denote que você é nordestino, você também tem uma série de preconceitos que vão limitando as suas oportunidades de vida no eixo sul e sudeste. E você tem a questão da sexualidade, que embora a gente não tenha grandes clivagens sociais, grandes clivagens culturais, né, para essa questão da sexualidade. Essa sustentação sistêmica que eu vim falando aqui com você, essa sustentação estrutural. Por isso que a gente, quando eu estou dando palestra, alguém sempre pergunta: mas e a pessoa que usa óculos também é discriminada? Sim. Mas se você for lá nos 10% mais ricos, eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de gente que usa óculos. São, né, discriminações um pouco diferentes. Então, não é que tudo bem a gente ter esse preconceito, mas ele é explicável do ponto de vista social, e aí o que a gente precisa fazer, então, como combatê-lo, também usando menos essa questão mais instintiva e muito mais a lógica e a razão aí para desfazer esses preconceitos. A gente entra naquilo que alguns grupos hoje chamam de mimimi, vitimismo. O mimimi é a dor que dói no outro, mas não dói em você, né? Quando a gente coloca isso em relação, né, para existir um estereótipo do negro bandido, é preciso que haja um estereótipo do branco honesto. Para existir o estereótipo da negra empregada doméstica, é preciso que haja o estereótipo da branca dona de casa. E aí, esses pares opostos, eles operam quase que o tempo todo no modo como a gente organiza a nossa percepção do mundo. Então, não basta, percebe, eu desfazer o estereótipo que está ligado ao lado negativo. Quando ele está em relação, é preciso que eu desfaça estereótipos. Existem empregadas domésticas de todas as cores. Existem ladrões de todas as cores. Existem jardineiros de todas as cores, né? O grafite, ele é uma arte independentemente de quem está segurando lá a latinha de tinta, né? Então, como é que a gente... Criando um acordo entre si, no papel, é quase que tácito, e que eles conseguem ocupar as principais posições em diferentes dimensões da vida social. A primeira delas é a dimensão econômica, que vocês foram apontando aqui, né? No exemplo do metrô, por exemplo, ficou redundante, mas enfim, no metrô, como é que o grupo branco concentra recursos materiais, e essa concentração leva à limitação da distribuição ou do acesso a esses recursos materiais a outros grupos. Toda vez que eu estou discutindo a dimensão econômica, me vem à mente a questão das ocupações no centro de São Paulo, né? O número de prédios desocupados e sem nenhuma atividade, né, supera o número de famílias necessitando de um lar. Mas em nome da propriedade privada, eu mantenho esses prédios desocupados, sem uso, e ao mesmo tempo eu relego, né, essas famílias que não têm onde morar à situação de rua. Então, como é que as leis estão montadas de modo que aqueles que concentram imóveis que eles nem vão usar, que eles não vão ocupar, que não estão sendo alugados, mas a lei protege essa concentração e ao mesmo tempo nega o direito que está garantido tanto na Constituição quanto em convenções internacionais à moradia. Se sim, dá um passinho para frente. Sem medo de sofrer abusos ou violência sexual, dá um passo para frente.
imagina, não foi racismo da minha parte, não é, vocês estão entendendo assim, não foi assim que eu me expressei. Então, primeiro eu nego, né, que o problema existe. Depois vem a culpa, né? Mas você tá dizendo que eu sou racista? Eu sou uma pessoa... Eu já namorei negros, eu tenho vários amigos negros, não, que ainda tá como se eu dizer que você é racista estivesse no âmbito pessoal. Ou que algo que você disse foi racismo, ainda tá no âmbito pessoal. A pessoa ainda tá preocupada com a imagem que ela tem perante as outras, que é a desculpa. Quando você vem a público e fala desculpa, errei, né? Então, eu tô vivendo ainda num patamar que não vai fazer diferença. A desculpa por si só não faz diferença. A vergonha, eu comecei a internalizar o processo, né? Fernando deu um depoimento aqui, ó. Quando eu puxo a bolsa, eu sei que eu tô sendo racista, eu fico com vergonha. Ainda falta um motorzinho aí, né? Pra chegar na mudança, mas não nega e não sente aquilo só como uma culpa, como se o outro estivesse te afrontando ao perceber o seu racismo. Já interior, você tá envergonhado por ter, ou envergonhada por ter cometido essa ou aquela gafe. Depois você começa a entender, olha, isso que a Luciana tá falando, não é mimimi, né? Talvez a gente tenha mesmo que olhar, calçar o sapato dela e tentar entender da perspectiva dela. Então eu reconheço como legítima a reclamação do outro, né? Eu reconheço que há algo que a gente precisa resolver, não que eu tô com vergonha, mas que é um problema que não é meu, não é dela, que tem anos e anos de construção, que uma hora a gente vai ter que sentar e conversar junto para começar a resolver. Quando a gente começar a resolver, eu tenho a reparação, né? Que é isso, quando eu olho para a descrição que a Ana foi fazendo dos projetos, né? A gente começa como você cantou lá, e aí chega a área, quando vira uma área, ainda é equipe, ainda é só a Ana, daqui a pouco vem mais alguém, e aí você vai entendendo que precisa ser uma política institucional, né? Porque tem empresa que eu chego, assim, outro dia eu fui numa grande empresa de telefonia, utilizado como nos últimos 2 anos. As pessoas finalmente abriram os ouvidos e estão ouvindo, né? Estão tentando pensar respostas. Então, eu acho que a gente está num contexto, embora politicamente estranho, favorável para a gente encampar esse tipo de política.